Por favor, William Borghetti, cara fantástico, William, vai dar uma palestra sensacional para a gente sobre neurociência da aprendizagem. Cara fabuloso, já conheço de perto o trabalho do William também. Eu vou deixar ele falar um pouquinho, mas eu só quero dizer uma coisa. Ele dá aula para adolescente. Quem dá aula para adolescente? Dá aula para qualquer um. E ele vai passar principalmente essa experiência para a gente, né? Beleza? Com vocês, William Borghetti, galera. Boa tarde, tudo bem? Como já devidamente apresentado pelo meu conterrâneo, eu já vou contar porque que a gente é conterrâneo. Eu sou William Borghetti, sou especialista em neurocomunicação, que é a junção da comunicação com a neurociência. Então, entender como que a gente se comunica, como que funciona o nosso cérebro quando a gente está falando com alguém, quando eu estou aqui na frente, por exemplo, dando essa palestra, e o mais importante, entender como funciona o cérebro de quem está nos ouvindo. Que mais importante do que a gente entender o nosso processo é a gente entender como é o processo do outro. Então a ideia aqui hoje é que vocês saiam daqui com ferramentas de neurociência apoiadas pela ciência, apoiadas por testes, apoiadas por provas em laboratório, exatamente para que você consiga transmitir a sua mensagem e que a comunicação é uma ferramenta absolutamente incrível no aprendizado. Então, quando a gente se comunica bem, a gente consegue ensinar muito melhor. Eu dizia que eu sou conterrâneo do Léo. Cadê o Léo? O Léo está lá. A gente é lá de Mauá, né, Léo? Quebrada boa lá, né? Quem aqui nunca foi em Mauá? Isso, continuem assim, tá? Continua assim que lá não tem nada. A nossa cidade lá, a nossa referência, toda vez que a gente vai... Estou no Rio de Janeiro, não é um bom exemplo, porque tem muito artista, muita gente famosa aqui no Rio. Mas quando a gente vai numa cidade, eu pergunto assim, quem que é o famoso da cidade, né? E sempre o pessoal conta e tal. E a gente brinca que o nosso famoso lá era o Batoré. Lembra do Batoré? O Batoré era da nossa cidade, faleceu, né, no ano passado. Então não tem muito o que fazer lá não. Mas na nossa cidade teve uma boa referência. Vocês lembram uma mãe que narrava os jogos para o filho cego, os jogos do Palmeiras? Lembram disso? Que ela ganhou um prêmio da FIFA. Ela é lá da nossa cidade também. Mas fora isso, vê no YouTube que é melhor. Lá não tem muita coisa boa para conseguir. Então, a gente vai começar a entender por que a neurociência, ou o que a neurociência tem a ver com esse processo todo. Antes de entrar na questão do aprendizado, eu quero dizer que... Eu quero te trazer uma informação. Eu sei que muitos daqui já sabem, porque eu já ouvi o Léo falando isso muitas vezes, mas pode ser que alguém não ouviu essa informação. Tem um filósofo francês, chama André Dieu. Ele diz o seguinte, tudo já foi dito, mas talvez não estivessem prestando atenção, então a gente diz de novo, né? Talvez a função que vocês exercem, a função de cozinhar, a função de ensinar o preparo de uma comida, foi a maior responsável pela evolução humana como a gente conhece hoje. Tem uma cientista chamada Suzana Herculano Rosell. Quem conhece a Suzana Herculano Rosell? Para a gente ver como a ciência no Brasil precisa melhorar, né? Só para vocês terem uma ideia do que a Suzana Herculano Rosell fez, ela fez duas coisas muito importantes na ciência. A primeira foi que ela contou quantos neurônios tinha num cérebro humano. Que, dando um spoiler já, é 86 bilhões, com B de bola. Uma brasileira que contou, porque a ciência usava 100 bilhões. Mas de onde tiraram? Quem contou? Ninguém respondia. A Suzana foi lá e fez um processo e descobriu. Brasileira, hoje Harvard, Yale, Stanford, essas grandes faculdades do mundo usam o artigo de uma brasileira como referência na quantidade de neurônios que existe num cérebro humano. Outra teoria que ela tem que é muito interessante é a seguinte. Até mais ou menos 400 mil anos atrás, o ser humano não dominava o fogo. Então, qual que era a dieta humana? A dieta humana era composta por comida crudívera, né? Dieta crudívera, ou seja, comia comida crua. Tanto verduras, legumes, frutas, quanto
carne. A partir do domínio do fogo, o ser humano começou a fazer uma coisa que só o ser humano faz em toda a cadeia, em toda a natureza, que é cozinhar a própria comida. E cozinhar a própria comida faz o quê? A gente começa a fazer uma digestão da comida externa. Eu já começo a digerir a comida do lado de fora. E a gastronomia, a culinária, o que ela fez? Ela tornou isso mais prazeroso. Tanto que hoje, o grande problema da humanidade não é mais a falta de comida, é o comer demais, né? Segundo a OMS, morrem mais pessoas de obesidade do que de fome. Ficou muito gostoso, né? A gente exagerou na dose. Então, a teoria da Suzana é a seguinte: uma vez que o ser humano não precisava mais gastar muita energia para digerir aquele alimento cru, essa energia foi colocada no cérebro. E isso nos diferenciou das outras espécies. Então vocês têm um papel muito importante na evolução humana. Então, se alguém não tinha essa informação, saiba do papel amanhã quando você for ensinar alguém. E quem quiser ler sobre isso, A Vantagem Humana é o nome do livro da Suzana Herculano Rosel. Incrível, tem online, na Amazon lá, leiam que é muito legal e ela conta todo esse processo. Então isso é muito importante na hora da gente colocar o nosso conteúdo, entender por que o ser humano faz o cozimento da própria comida. Eu estava conversando lá atrás com a Ana e com a Marisa, acertei? Estava conversando com elas e elas estavam me explicando a ciência que há naquela panela, que ela tem, como que é, médico? Aço cirúrgico, isso. Aço medicinal? Não, não é aço. Aço cirúrgico. E o fato de você ter uma alta temperatura, a panela conseguir manter a alta temperatura, vai trabalhando aquela comida para que ela fique mais palatável. Pega uma picanha da melhor que tem, vai lá, paga R$400 num quilo de uma picanha e morde ela crua. É dura. Então, essa quebra da molécula faz toda a diferença na nossa evolução. Talvez o que fez a gente... por que a gente está aqui e não é o leão que está botando a gente na jaula, é a gente que bota o leão na jaula? Se ele é muito maior que a gente, se ele é muito mais forte. Segundo a teoria da Suzana Herculano Rosel, apoiada pela ciência do mundo todo, foi o cozimento da comida. Então, eu quero trazer essa informação para que você saiba o papel importante que você tem na hora de ensinar alguém sobre gastronomia. E aí a gente vai começar a entrar agora numa parte mais... Vamos fazer uma viagem lá para dentro do cérebro e começar a entender o seguinte. Nós temos um sistema chamado sistema límbico. O sistema límbico é o sistema responsável pelas nossas emoções. Então, quem assistiu Divertidamente, lembra? Então era lá, medo, raiva, tristeza, nojo e alegria, certo? Eram os cinco medos, as 5 emoções, e a neurociência considera a surpresa como a 6ª emoção. Se alguém teve a oportunidade de assistir o Divertidamente em inglês, o nome do filme é Inside Out. O que quer dizer Inside Out numa tradução rápida? De dentro para fora, certo? Por quê? O que define uma emoção? O que é uma emoção? Emoção é algo que a gente não controla, que acontece de dentro para fora. Se a gente for na raiz da palavra no latim, vem de ex, externo, extrovertido, que é para fora. Movere, movimento de dentro para fora. Parece meio fora do contexto, mas daqui a pouco eu vou juntar os fios aqui, tá? Eu tenho TDAH, né? Então, às vezes eu vou abrindo umas pontas assim, mas depois no final eu junto tudo, pode ficar tranquilo. Tô na terapia, tá funcionando. Então, o que é importante da gente saber? Uma emoção não se controla.
Então, não é possível controlar o medo. Não é possível controlar a raiva. Controlar, não. A gente consegue gerenciar. Exemplo, eu estou ali atrás, e está acabando o sorteio, e está chegando a minha hora, o coração está como? Tranquilinho? Vou falar para 200 pessoas? Eu já dei mais de 300 palestras dessa que eu estou dando aqui. E toda vez é a mesma coisa. O coração dispara, a respiração fica ofegante, a mão fica suando. Absolutamente normal. Inclusive, se a gente for falar para 200 pessoas e não sentir nada, vai no hospital que o sistema parou, né? Precisa ver o que está acontecendo ali. Então, esse sistema, ele é ativado de várias formas e cada emoção tem um jeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, uma emoção não se controla. Se o seu aluno, se o seu espectador, se a pessoa que está te ouvindo, ela estiver com qualquer tipo de emoção que seja negativa, e eu vou colocar aspas aqui, porque não existe emoção negativa e positiva, né? Porque ter medo é bom. Imagina entra um leão aqui dentro, e eu falo, eu não tenho medo. Rodou. Já virou, e ele nem vai assar, né? Ele vai comer cru mesmo. Então, o que acontece muitas vezes? O professor, que tem um papel fundamental, e todo mundo aqui já foi, mesmo os que dão aula já foi aluno alguma vez, o professor ele tem um papel que é de ensinar, que é de trazer esse conhecimento e fazer com que as pessoas aprendam a fazer algo. O que acontece muitas vezes? O professor, naquela posição de autoridade, ele coloca medo. Todo mundo aqui já teve um professor que você fala, eu tenho medo, eu só quero passar na prova, eu estou apavorado. E aí a gente começa a entender o seguinte, a gente tem uma área dentro do nosso crânio chamada amígdala. Todo mundo sabe onde fica a amígdala? Me mostrem onde fica a amígdala. Como que é seu nome? Thalia? Thalia é nome de cantora, né? Thalia respondeu correto, porque o pessoal fala que a amígdala está aqui, né? Todo mundo já falou, estou com amidalite e tal. Essa aqui vocês já chegam em casa hoje e falam assim, e estou entendendo de neurociência. Isso aqui não chama mais amígdala, chama tonsila. Então ninguém mais tem amidalite, tá, gente? Agora a gente tem tonsilite. A amígdala é uma bolinha que fica bem lá no centro do nosso cérebro, na verdade são duas, né? Elas ficam lá no centro. E qual que é o papel da amígdala? Sabem esses sensores de incêndio? Os sensores, pelo menos a gente espera que sim, né? Estão ligados aqui, avaliando se tem fumaça no ambiente. Se a gente passar 10 anos aqui e não tiver fumaça no ambiente, ele vai ficar ligadinho na dele. A nossa amígdala funciona exatamente igual. Ela fica varrendo se há risco no ambiente. Quando a amígdala detecta que há risco no ambiente, ou seja, ela fala assim, tem algo acontecendo aqui que é perigoso para a minha sobrevivência. E eu vou pegar a palavra sobrevivência, eu vou deixar ela aqui, vocês vão entender a importância que tem isso. Quando ela ativa e acha que vai acontecer algum problema, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela inibe o nosso raciocínio lógico. Imagina que começa a pegar fogo aqui. Aí a gente sai correndo. Chegou lá, tem um rapaz da porta lá, ele fala assim, para sair tem que responder, raiz quadrada de 725. Pula no fogo já para ir rápido, né? Porque não dá, nem sem fogo a gente não vai fazer esse cálculo. Mas por quê? A gente tem dificuldade, porque o nosso sistema foi feito para a sobrevivência em primeiro lugar. A gente tem um cérebro construído para fugir de leão, vivendo num mundo com Wi-Fi, com internet, como fala lá, o metaverso. E a gente está se adaptando a isso, mas essa evolução demora muito. Quando o aluno entende que o que ele está aprendendo tem algum risco para ele, ou seja, o professor está falando, se você não aprender, você vai tirar zero na prova, você vai reprovar, você vai ter que pagar. A gente vê muito isso no ensino, né? O Léo ainda comentou que eu dou aula para adolescente. Sabe a primeira coisa que eu falo para o adolescente quando eu vou dar aula? Por que eles são meus amigos?
Eu falo, passou todo mundo de ano. Está todo mundo aprovado. Ai, que bom, pode ir embora. Quem vai cobrar isso de você é a vida. Você não precisa provar para mim que você aprendeu a se comunicar. Quem vai, sabe assim, você vai na baladinha conversar. Eu falei balada um dia, eles falaram, professor, não tem mais balada, é resenha agora. Então, estamos meio desatualizados, né? Mas aqui, eu acho que a galera mais da minha faixa etária, todo mundo sabe que é a balada. Então, quando você chegar lá na resenha ou na baladinha, for conversar com a gatinha, for conversar com o gatinho, vai ficar com cara de bocó. Aí você vai lembrar de mim. Quando seu chefe falar assim, nossa, que projeto legal, apresenta lá pra gente. Aí você não sabe falar, vai lembrar de mim. Agora, você vai fazer prova para mim? Não precisa. Está liberado, está dispensado, inclusive. E isso faz um efeito contrário na cabeça do adolescente. Por quê? É a necessidade que ele vê de aprender aquilo. Então, quando você tira o medo, e outra coisa que o cérebro faz com maestria, o cérebro de todo mundo aqui, ele faz um cálculo estatístico. Se eu falar assim agora para vocês, vamos sair na avenida aqui, Beira-Mar, e correr 50 quilômetros agora? Quem vai comigo? Um e meio, um levantou assim, parou, beleza. Agora se eu falar assim, quem for comigo vai ganhar R$1 milhão. Quem vai comigo? Todo mundo. Oi? Pode pôr aí, velho. Daqui em São Paulo, no trote. Por que eu usei esse exemplo? Os 50 quilômetros que a gente precisa correr, com 1 milhão ou sem 1 milhão, são 50 quilômetros. É igual, não tem diferença. Só que agora a gente tem uma boa motivação para fazer aquilo. Então, quando você levanta uma questão para o teu aluno, e na hora que ele fica com aquela dúvida, ele fica com aquela coisa roendo ele não acha a ponta do negócio. E você, como professor, sabe, você pega aquela engrenagem toda e tira um dentinho dela. E fala, deixa ele se matar. Estou lá fazendo uma comida, estou lá fazendo um prato, aconteceu isso, isso, aquilo. Como que resolve? Volto daqui 20 minutos, sai, vai tomar água e deixa o pau cantar lá na sala. Ele briga e o pessoal discute. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora eu vou trazer a resposta daquilo que eu levantei. É inacreditável você olhar 30, 40, 50 adolescentes prestando atenção em você assim como se fosse a coisa mais importante do mundo para eles. Então, você precisa mostrar para o teu aluno que há vantagem em aprender aquilo. Ele precisa ativar um sistema chamado sistema de recompensa. Quando você ativa o sistema de recompensa, sobe um neurotransmissor, sobe uma química no nosso cérebro chamada dopamina. Acho que todo mundo já ouviu falar da dopamina, né? A dopamina é muito mal interpretada assim nas ruas, vamos falar assim, que o pessoal fala que é um hormônio do prazer. Né? Hormônio do prazer. Dopamina, primeiro, que não é um hormônio, é um neurotransmissor, porque está fazendo ali a sua sinapse, está fazendo as conexões dentro do cérebro. E ela não é o hormônio do prazer, ela é o neurotransmissor da motivação. Existem estudos que eles pegam ratinho no laboratório, e coloca um suquinho de uva, que eles adoram, né, tomar um suquinho de uva, lá naquela parede. E aí ele vai, mostra para o rato que tem ali, coloca o rato aqui, o rato corre lá e vai lá pegar. Quando ele está lá tomando o suquinho de uva dele, a dopamina já está baixa. A dopamina já baixou. E aquilo dá motivação. Então, tudo que tem dopamina, para vocês terem uma ideia, tudo que você imaginar que vicia, altera os níveis de dopamina. Pode falar nome de droga? Pode, né? Cientificamente? Cientificamente, a gente não tá, né? Tem menor de idade aqui? Não, né? Tá. Cocaína aumenta em 225% os níveis de dopamina numa pessoa. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém que usou essa substância, ele quer dominar o mundo. Ele pode tudo. Ele está altamente motivado. Anfetamina, que são aquelas balinhas da rave, 1000%.
Aumenta em 10 vezes a quantidade de produção de dopamina. Pornografia, 300% de aumento de dopamina. Essa parte sempre funciona. Impressionante. Essa parte, quando eu estou dando aula para a molecada, e aí não pode falar, porque os adolescentes não acessam, porque lá está escrito que é só para maior de 18 anos. Eles abrem, aí está assim, não pode menor de 18 anos. Eles falam, tudo bem, e eles saem do site. Né? Então eu falo para eles, vamos supor que alguém já entrou num tipo de lugar desse, né? Vamos imaginar, você está fazendo um mal inacreditável para a tua mente. Por quê? Porque utilizar desse artifício, o que acontece? Quando ele volta para a vida real, porque assim, hoje, né, a gente já está amigo agora, vamos soltar logo a fala. Quando eu era adolescente, uma vez levaram uma Playboy na escola da Sheila Carvalho. Você vê que é uma memória afetiva muito forte que eu tenho comigo. E aí o que aconteceu? Cada um arrancou uma folha, né? Compartilhar a Playboy. Mulheres, homem é besta assim mesmo, tá? Se vocês não sabem desse tipo de coisa, homem é tonto nesse nível, assim. É muito normal. Aí eu peguei a minha folhinha da Sheila Carvalho. E ela estava vestida na folha. Aí eu falei, não tem problema. O lado de trás, tá na frente, tá vestida, mas vou olhar no lado da página, no verso. Propaganda da Marlboro. Eu lembro até hoje da propaganda. Então, o que eu quero dizer? O acesso a esse tipo de conteúdo, há pouquíssimo, né, não faz muito tempo que eu era um adolescente, né, um pouco, mas não é muita coisa, era restrito. Hoje o moleque entra lá e coloca cavalo azul de ponta cabeça com anão voador e tem um vídeo lá. Quando ele volta para a vida real não tem graça. É igual, alguém aqui é diagnosticado, não fala assim, eu tenho porque eu acho. Alguém é diagnosticado no médico com TDAH? Ali. Então, casal TDAH deve ser uma maravilha, né? TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que é o TDAH? Teve mais alguém que levantou a mão ali atrás? Aqui. E você? Cara, é uma loucura o cérebro do TDAH. É uma loucura. A gente vai abrindo as tampas da panela e daqui a pouco eu volto fechando tudo. O que tem o TDAH? Falta essa dopamina no cérebro. Então, uma das funções dessa área que falta dopamina é manter a atenção, é ter atenção sustentada, é inibir comportamento. O TDAH fica batucando, fica chacoalhando a mão. Acho que vocês já perceberam, né? Que fica aqui. O que acontece? Quando quando um portador de TDAH usa droga, a droga equilibra a dopamina. Está feita a tragédia, né? Vicia muito mais do que... Então, assim, vocês já estão grandinhos para eu ter que falar esse tipo de coisa, mas não usa droga, não fica consumindo pornografia, aquela coisa toda. Por quê? Porque é um problema. Então, tudo que envolve vício aumenta a dopamina. O like, sabe, a gente posta uma foto e fica, e aí, 2 likes, 5 likes, eita, começou. Dopamina na tampa. Imagina que você está no sofá da sua casa ou na sua cama, coberta, friozinho, e aí você lembra que tem um pudim na geladeira. Aquela caldinha assim, sabe? Mas aí você fala, não, tá frio, não vou fazer o quê lá, porque tá frio, não vou levantar e ir lá comer pudim. Aí o que acontece? O teu cérebro fala assim, mas ele é tão fofinho, né? E aí o que acontece? Ele dá um grauzinho na dopamina. E ele fica te incitando a se motivar. O que pode fazer a gente sair, por exemplo, da cama? Levanta da cama e vai estudar. Não.
Tem um pudim? Sim. Pudim, sim. Aí você vai. Conforme você vai, para você ter uma ideia, a dopamina está inclusive ligada com os nossos movimentos físicos. Pessoas que têm falta de dopamina no sistema, uma das causas é o Parkinson. E pessoas que têm excesso de dopamina têm esquizofrenia. Por isso que o cara que toma balinha na rave vê dinossauro voando, porque a dopamina ultrapassa os limites ali. E aí você vai comer o pudim, você está altamente motivado. E aí você já, nossa, estou chegando. Aí você abre a geladeira assim, comer o seu pudim. Tua dopamina faz isso aqui, ó. Pau! É o que a gente chama de frustração. Já sentiu uma frustração na vida? Estou esperando uma coisa, chegou lá, não tem. É o crash da dopamina que causa isso daí. Eu estou abrindo essas pontas, estou falando de droga, estou falando de TDAH, estou falando... para a gente entender que há um sistema que nos motiva a fazer algo. Se o teu aluno não calcular e ver um saldo positivo em estudar com você, ele não vai estudar, ele vai perder a motivação. E quando ele tem resultado com aquela motivação, ou seja, deu certo, você foi lá comer o pudim, tinha um pudim inteiro, e tinha um bônus lá que você nem lembrava, e tinham 2 pudins, e você comeu os 2 deliciosamente, e você não está fazendo dieta, está tudo bem? A sua nutricionista mandou você comer 2 pudins, assim, imagina que é o cenário perfeito, você libera serotonina. Serotonina, sim, bem-estar. Ai, que delícia, como eu estou bem. A serotonina, ela sinaliza no nosso corpo que está tudo bem, que a gente não precisa de nada, não está em falta de nada. Então, a gente tem o sistema de recompensa e a gente tem um sistema chamado luta ou fuga, que é aquele que eu estava falando da amígdala. Vocês viram que eu fui, dei a volta na dopamina, agora eu vou voltar na amígdala. Quando a amígdala detecta um perigo, e aí perigo eu vou colocar muitas aspas aqui, porque perigo é uma interpretação. Existem pessoas que se eu der agora 10 mil reais, não vem aqui na frente falar na frente de 200 pessoas. Sim, pode ter certeza que aqui tem um elemento desse que não vem por 10 mil reais. E eu não vou chamar ninguém, tá, gente? Pode ficar assim, tranquilo, é um exemplo, tudo em nome da ciência, tá? É um exemplo didático. Quando o sistema, a amígdala entende que há um perigo de uma interpretação da sua mente, por exemplo, qual é o sentido de uma pessoa ter medo de barata? Não faz sentido. A pessoa ter medo de leão, vamos lá, pode me fazer algum mal. Barata não acontece. Não tem o que a barata fazer, ela não consegue fazer nada. Mas fala isso para uma pessoa que tem medo, que é só ela não ter medo. Não, é só você não ter medo. Por quê? A interpretação daquilo faz com que ela acione esse sistema de luta ou fuga. Quando a amígdala é ativada, e ela incha assim, ó, ela faz assim um movimento de inchar, ela libera um sinal e aí ocorre um processo chamado luta ou fuga. Se alguém já correu atrás de rato aqui, vai entender bem o que eu estou falando. Você viu o rato, pegou um pedaço de pau, ele corre, ele não te enfrenta, ele corre. Só que se você encurralar ele te avança. Por quê? Porque é a última cartada que ele tem. O nosso sistema funciona igualzinho. Quando ele libera esse sinal, vai um sinal lá para o teu rim. Em cima do teu rim tem uma glândula suprarrenal, né? Supra em cima, renal do rim. Glândula suprarrenal. Ela libera um coquetel na sua corrente sanguínea de noradrenalina, adrenalina e cortisol. E aí você entra naquele sistema que a gente chama de medo. Como que a gente sabe que está com medo? Se o seu cérebro interpretou que ele precisa fugir daquele local ou lutar, ele vai te preparar
para que aquilo aconteça. Você vai começar a suar. Você está parado. Quem é que já apresentou trabalho na escola assim? Começa a suar, pingar, assim, parado, não está fazendo exercício. Olha que inteligente que é o sistema. Ele já faz você suar, porque se você sair correndo, você não vai ter aumento de temperatura. Ele já prevê o que vai acontecer e já te prepara. Outra coisa que ele faz, ele dilata as suas pupilas para que você consiga ter visão abrangente. Então, se eu estou num lugar com perigo, eu tenho visão abrangente. Quando eu encontro o perigo, já viram aquela câmera que faz assim, o foco? O seu olho faz a mesma coisa e entra a visão de túnel. Por isso que pessoas que passam por traumas muito fortes, você pergunta, lembra que passou um carro, que a gente estava num lugar? Não lembro nada. Eu só lembro que tinha uma barata. E a barata cega todo, pode dançar. Tem testes incríveis, assim, que a pessoa coloca uma imagem de uma barata na televisão, por exemplo, pessoa que tem medo de barata, ou né, o medo que for, e põe um urso dançando, assim, a pessoa não vê. A pessoa não vê um urso dançando, porque ela está tão fixada naquilo de medo, o medo ativa isso daí. Outra coisa muito incrível que acontece é o seguinte, todo mundo lembra na aula de biologia, o nosso intestino ele faz aquela cobrona aqui, assim, né? E o intestino ele faz um movimento chamado peristáltico, ele contrai e relaxa. Então tudo aquilo que a gente comeu passou pelo estômago, entrou no intestino e ele vai contraindo e relaxando para aquele bolo ir embora, né? E ter o seu fim lá nas fezes. Quando você ativa esse sistema de luta ou fuga, ele pensa, não é inteligente eu fazer digestão com um leão correndo atrás de mim. Ele para esse sistema. Ele para. Aqui está cheio de sangue, né? Dentro do nosso intestino, ele está cheio de... Já viram alguém tomar uma facada, sai sangue, né? Tem um monte de sanguinho aqui para ajudar na digestão. Já viram a mãe falar, não vai jogar bola, não vai entrar na piscina, que tá com... porque tem concentração de sangue aqui. O que acontece? Ele para esse processo e o sangue vai para as suas pernas e para os seus braços, para que você lute ou fuja. E aí acontece aquele fenômeno que a gente conhece como frio na barriga. Por que dá frio na barriga? O sangue está quente, ele sai e fica gelado. Já tocaram em pessoas mortas? No velório lá? Toca? Você fala, a pessoa está gelada. Ela não está gelada, ela está em temperatura ambiente. Mas a gente está acostumado que todo mundo, teoricamente, tem que estar quente. Ou seja, aquele friozinho na barriga quando você vê o seu grande amor, é só o cocô parando no sistema. Fala, amor, te vi. A maior prova de amor que eu posso te dar é meu cocô parar por você. Né? Essa é boa. E olha que interessante. Alguém gostou da... Alguém o cocô parou de verdade. Quando você dá essa risada, quando você fala, nossa, isso faz muito sentido, hahaha, vou falar para o marido e tal, toda vez que a gente tem uma emoção, é como se a gente colocasse um post-it naquela informação. Nunca mais na vida vocês esquecem desse negócio da adrenalina e do sangue saindo do sistema. Nunca mais. Por quê? Porque ele foi validado como emoção. Eu poderia ter explicado isso assim, existe um sistema chamado intestino, e as células vão para não sei aonde, e aí todo mundo pegando no sono. Quando a gente envolve emoção, é impossível esquecer. Quanto mais emoção envolvida, mais memória. E o aprendizado é memória. Se eu falo assim, eu sei de uma coisa, eu preciso buscar na minha memória, acessar e falar, agora eu sei. Mães que estão presentes aqui. Quem já, né? Mãe que já teve filho, né? Vamos chegar a essa conclusão. Se eu te perguntar que dia da semana era, se estava chovendo, qual era a roupa da cor do médico, quem te levou para o hospital, que carro era, você vai me dar todas essas informações. Por quê? É o momento, talvez, na vida de uma mulher, principalmente, mais emocionante. Se você lembra de coisas muito felizes, se você lembra de coisas muito nojentas,
Quem teve assim comeu uma comida às vezes estragada e nunca mais consegue comer aquela comida? O que é isso? Uma memória. O seu cérebro grava aquilo e fala assim, maçãs são perigosas. Porque a hora que você mordeu tinha um bichinho lá, assim, você mordeu metade dele. A partir daquele momento você criou uma memória da emoção nojo. Estão entendendo que quando a gente vai ensinar alguém, não adianta só a gente ficar falando. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Todo mundo aqui teve um professor ruim. Alguém não teve, assim, nossa, todos os meus professores perfeitos, maravilhosos. Vamos levar em consideração que se o professor está dando aula ali, ele tem conhecimento técnico, ele sabe daquilo, mas ele não sabe ensinar. Por quê? Porque às vezes é teórico, às vezes é chato, às vezes é... Lucilene? Lucilene. Eu estava ali atrás, ouvindo a palestra da Lucilene, e ela falando do DISC. E eu já ouvi falar do DISC. Mas assim, eu sei que tem, mas não sabia muito o que era. Quando ela falou do I, que o I, quando a pessoa tira o negócio, se sente frustrado, estava lá prestando atenção. Aquilo mexeu tanto comigo, e a forma, ela veio, ela brincava, o fulano é I, o D é o outro, e põe o D para... Você falou assim, põe o I para recepcionar a porta, põe o S para mexer na planilha. É isso? Estava prestando atenção, tá vendo? Por quê? Porque eu falei, nossa, isso faz muito sentido. Essa mulher está me descrevendo ali. Quem que deu a minha tabela para ela colocar ali? Era impressionante. Estava lá escrito exatamente. Ou seja, emocionalmente aquilo mexeu comigo. Mas poderia ser um outro professor falando sobre o DISC e dizendo assim, a letra I significa... O que é o I? É influente. A letra I é influente. O influente, ele influencia as pessoas. E quando ele tira o trabalho dele, aí você fala, mano, eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. E aí você derruba a tua dopamina. Então, basicamente, o teu papel é não despertar adrenalina, noradrenalina e cortisol e levantar a dopamina. Levanta a dopamina envolvendo emoções e não libera, não assanha o sistema de luta ou fuga, tendo, por exemplo, vou fazer uma pesquisa só para vocês entenderem na prática o que eu estou falando. Quem aqui, e não vai precisar fazer, tá, gente? É só para a gente fazer uma estatística, tá? Não vou chamar ninguém, faz para a gente ver a estatística. Quem aqui tem vergonha de perguntar quando está na sala de aula, quando está na palestra? Quem tem vergonha? E é bom que e o time do Raiz agora, sabe o que ele fez? Ele não levantou a mão. Ele falou, vai que eu levanto, e o cara fala. Então, eu daqui de cima estou vendo, a galera está tudo assim, ó. Eu não vou pedir, gente, pode falar de verdade. Por que a gente tem vergonha de fazer uma pergunta? Vamos agora, vamos tirar as nossas emoções do jogo. Por que a gente tem vergonha de fazer uma pergunta? Por quê? Alguém pode me responder? Parecer burro. Medo de errar. Quem mais? Mais um aqui para a gente ser julgado. Parecer burro, medo de errar e ser julgado. Tudo isso está intimamente ligado a um medo muito mais profundo, que é o medo da rejeição. A rejeição talvez seja a maior dor não física que um ser humano possa sentir. Quem aqui já sofreu rejeição de pais, de amigos, de marido, de esposa, filho? Exemplo bobo, a criança está brincando ali, seu filho te ama, nossa, está tudo certo. Fala, vem com o papai, vamos brincar. Ele fala assim, não quero, estou brincando aqui com o Pokémon. Já dói, já fala, mano, chegou o momento que eu mais temia, meu filho não precisa mais de mim. Eu nem filho tenho, tá? Só estou encenando aqui. Por quê? Porque essa dor da rejeição, ela mexe num lugar muito sensível. E o mais importante, a rejeição, ela age dentro do cérebro na mesma área
da dor física. Vocês sabem que a dor que a gente sente em qualquer parte do corpo é no cérebro que ela está acontecendo, né? Ela não está acontecendo no dedão do pé. Você toma um Doril e pensa, como é que o Doril sabe que é no meu dedão, né? Que está doendo. E se está doendo em 2 lugares, ele para no dedão e no braço. Ao mesmo tempo, você fala, mas bicho sabido danado, né? O que ele faz? Ele interrompe a conexão. Então, o seu dedão vai continuar mandando a mensagem, o Doril lá só vai interromper. Não façam isso em casa, só tem adulto aqui, né? Não vamos fazer. É ciência isso. Leiam na internet. Existem pesquisas em laboratório que comprovam que tomar remédio para dor diminui a sensação de rejeição. A pessoa levou um pé no rabo lá, largou o marido, a esposa, lá, tomou um pé na bunda. Toma Dorflex, tem a sensação. Gente, vocês estão rindo da ciência, mas é verdade, é verdade. Então a rejeição, tá vendo? Pô, Tramal, se a rejeição for muito braba, tomou um chifre, Tramal. Chifre do melhor amigo, morfina. Aí acabou, aí você fala o quê? Chifre? Tá tudo bem, tá? Então, é importante a gente entender que o medo da rejeição, a gente foi programado para não sofrer rejeição. Sabe por quê? Aí agora fica aquela parte. Filha da puta, ele levantou o negócio, agora eu quero saber. Aí tá todo mundo prestando atenção em mim agora. Tá entendendo? Levantei a bola e agora eu vou trazer a resposta. Quando a gente começou a habitar a terra, que eu estava contando lá do fogo, o homem da caverna, fazer fogueirinha com aquele negócio assim, o ser humano é um bicho bem sem vergonha na natureza, né? A gente não é o que corre mais, a gente não é o que nada melhor, a gente não voa, a gente não é o mais forte. A gente é bem meio da tabela ali, bem no meio. Como que o ser humano chegou na ponta da cadeia alimentar? Ou seja, eu pego um leão que é extremamente mais forte, mais ágil, e boto ele dentro de um zoológico. E não tem zoológico de gente dos leões. A gente teve a alimentação, a gente fez o cozimento da nossa alimentação. E um outro ponto que mostrou para o ser humano que ele poderia vencer naquele ambiente hostil foi viver em grupo. Nós humanos temos uma necessidade de viver em grupo. Tem um escritor chamado Nassim Taleb, que ele diz que o conhecimento está dissipado pela humanidade. Ninguém aqui é capaz de fazer um lápis sozinho. Ir lá, cortar madeira, pegar, ir atrás do grafite, fazer um lápis, a gente não tem capacidade. Tudo que a gente faz em grupo. Então, nós temos uma necessidade de pertencer a um grupo. Aí, o que o ser humano começou a ver? Quando eu estou sozinho com o leão, não tenho chance. Agora, 50 seres humanos contra 50 leões, o leão não aguenta nós. A gente vai, vai você lá, você joga a corda, você joga a rede, você faz a armadilha, e a gente bota 50 leões dentro de uma reserva. Quando o ser humano começou a entender isso, ele começou a pensar assim, o que as pessoas do meu grupo pensam sobre mim é importante para a minha sobrevivência. Aquela história assim, eu não ligo porque os outros falam. Liga. Pode não ligar um pouquinho no primeiro minuto, né? Mas se você começar a sofrer rejeições e rejeições e rejeições, isso traumatiza de um jeito inacreditável. Eu dou muita mentoria para pessoas que têm medo de falar em público, de vir aqui na frente, dar uma palestra como essa. 70% rejeição dos pais. 70% rejeição dos pais. E não é rejeição assim, o pai abandonou, a mãe jogou na caçamba, que eu falo para minha irmã, né, que a minha mãe te achou na caçamba.
Não é essa rejeição, é a rejeição de falar assim, você também não sabe fazer nada. A criança faz, mãe, fiz um carrinho. Isso é um carrinho aonde? Isso parece um mosquito, não é um... Pronto. Isso para aquela criança eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser aceito. Perfeccionismo, vai a fundo no perfeccionismo, você vai chegar na rejeição. Em algum lugar, vai chegar na rejeição. Se eu preciso ser aceito pelo grupo e não sou aceito, eu ativo aquele sistema lá que eu falei que parece o negócio do incêndio. A minha amígdala grita e fala, estamos em perigo. A gente está prestes a ser rejeitado. Então eu fiz a pesquisa aqui, parecer burro, medo de errar e quem? De ser julgado. Tudo isso é medo da rejeição. Se eu parecer burro e ninguém mais querer ser meu amigo e eu não fazer parte do grupo. Não fizer parte do grupo, né? Nossa, mandei um não fazer, foi... Volta. Corta aí a fita, hein, cameraman. Tira essa da edição. Então, esse medo da rejeição é extremamente importante. William, você está dizendo que medo de morrer e medo de ser rejeitado é a mesma coisa? Como a gente é da ciência aqui, todo mundo a partir de hoje é cientista, a gente vai botar para teste e vamos testar se isso é verdade. Imagine que você está com uma arma na cabeça, o ladrão falando, são seus últimos minutos, você vai morrer agora. Fale suas últimas palavras, você está vendo a tua vida passando num filme assim na sua frente. Como você acha que o teu corpo reagiria nessa situação? Eu vou começar. A perna tremeria. Concordam comigo? Uma tremidinha assim na perna? O que mais que acontece com o nosso corpo? Começa a chorar, paralisa. O que mais? Suor, coração dispara. Legal? Mais algum? Dependendo urina. Muito bom, muito bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a resposta de vocês e vou alterar a pergunta. O que acontece com uma pessoa que está com medo de falar em público, que está com medo de ser rejeitada pelas pessoas? Urina na calça, paralisa, coração dispara, suor, tremedeira. Ou seja, quando a pessoa está exposta e ela sente a possibilidade de ser rejeitada, ela ativa esse sistema. Que eu ativei o meu sistema ali atrás. Será que essas pessoas vão gostar? O Léo me trouxe lá de Mauá, me botou num avião, me colocou aqui, eu vim fazer. E se as pessoas não gostam da palestra? E se o pessoal está assistindo aí e fala assim, Léo, você que trouxe esse cara aí, mano? A Letícia? Cadê a Letícia? Letícia, dá um... Aê, salve para a Letícia. Eu sou numa desorganização, gente, que vocês não têm ideia. Assim, vocês do TDAH são desorganizados? Eu sou uma... Nossa, velho. Eu, assim, pego o contrato, anoto o telefone. Nossa, não me dá papel na mão. Aí hoje eu fui... A moça falou, passagem? Eu falei, tá no e-mail que a Letícia mandou. Endereço? Tá no e-mail que a Letícia mandou. Tudo ali. A Letícia é a minha Alexa. Sabe assim? Só solicitava ali, estava ali no... Aê, palmas para a Letícia. Merece. Então, assim, eu só estou aqui porque estava tudo lá disponível. Então, o que é importante de você entender? Se o seu aluno tiver um minutinho que ele pensar assim, eu vou virar motivo de piada, eu tenho que ir lá na frente apresentar e vão rir de mim, eu vou fazer xixi na calça. Inclusive, olha que sistema inteligente. Se eu vou fugir do meu predador, para que eu vou levar peso desnecessário? A pessoa às vezes tem diarreia, às vezes a pessoa urina na calça, de forma involuntária. O esfíncter que controla isso é liberado de forma involuntária para que eu corra mais leve. Outra teoria diz o seguinte, se eu sujar as minhas pernas, provavelmente o predador não vai me querer. Olha que sisteminha. O sistema é incrível. Só que tiraram a gente de uma caverna lá, que a gente comia uma maçã e ali
matavam a capivara e botaram a gente no metaverso, palestra. Olha que coisa interessante. O nosso medo é de ficar sozinho na floresta, por isso que eu quero fazer parte do grupo. Lá atrás, quem falou assim, eu não ligo para o grupo, eu fico na floresta sozinho. Morreu, não se reproduziu esse. Ou seja, nós todos aqui somos descendentes dos medrosos. Aqueles que ficaram na caverna falaram, fica ligado aí, que essas pessoas estão pensando de você, que vocês botaram a gente para fora. E esses se reproduziram e tem no nosso DNA até hoje. Então, quando o professor fala assim, você não sabe? Fala você aí, qual que é para fazer o farinha e açúcar, quanto que vai? Aí ele fala, 10, você fala, 20, seu animal, 20, você não sabe, pronto. E, gente, a gente está fazendo brincadeira, estamos rindo aqui, mas acontece isso. Galera aqui que estudou escola pública anos 80, 90, burro. Não vai ser burro assim, você não tem vergonha. E toma reguada, não é verdade? É. Então, são muitos os traumas que os adultos têm, hoje, que foram colocados naquela época da infância que a criança entendeu que quando eu me expresso, eu sou punido. Eu sofro alguma punição. Então, o que nós, como educadores, a gente tem que fazer? Gente, uma frase que eu adoro usar, e se vocês acharem que a frase é boa, usem. Levem a frase para frente. Eu falo para os meus alunos assim, você não está aqui para acertar, você está aqui para aprender. Quantas vezes a gente não está na escola, o professor fala assim, quem sabe a capital da Argentina? Aí vai lá, sempre tem um que sabe, né? Ou uma. Buenos Aires. Muito bem, incrível. Ué, mas eu estou ali para acertar? Se eu soubesse, eu não estava na escola. Eu estou ali para aprender. E quando você chega e fala para o teu aluno assim, veja bem, se você me perguntar 50 vezes, eu vou te responder 50 vezes. Esse é o meu papel. O papel do aluno prestar atenção na aula, de um adolescente principalmente, não é do adolescente, é do professor. Fórmula de Bhaskara, todo mundo aprendeu aqui. Equação de segundo grau, b² vezes 4ac, dividido por 2, né, por 4, sei lá. Isso, 2a, obrigado. Aí esses dias eu vi na internet assim, um cara postou assim, mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada. Tem professor de matemática aqui? Eu tenho medo de professor de matemática, bicho. Esse é de infância, o trauma. Agora eu pergunto, vamos fazer uma análise criteriosa. A fórmula de Bhaskara, ela é inútil? Não, ela deve servir para alguma coisa se ela está sendo ensinada. O que faltou? As pessoas contarem. Olha, um dia vai acontecer algo que eu também não sei, senão eu contava para vocês. Vai acontecer uma coisa que você vai lá e põe b² vezes sei o que lá, tal, e você vai resolver o problema. Né? Porque imagina, você vai para a vida adulta, boleto. Tipo, tem mais boleto que dinheiro. Já sei. Fórmula de Bhaskara. Era o que eu precisava. Meu chefe, crise, inflação, meu chefe me mandou embora. Tá tudo bem, velho. b² vezes... É só mentalizar com força. Então, o que eu quero, assim, o seu aluno, ele precisa entender a importância dele aprender aquilo. Inclusive, se ele fizer errado. O erro, isso aqui é muito importante, gente. O erro tem que ser aplaudido. Boa, muito bem. Você foi lá e fez errado. Está tudo da hora. Presta atenção se a gente fizer assim. Vamos tentar um outro jeito. Eu estava um dia eu estava conversando com o Léo um dia, e ele estava me contando eu vou lembrar, Léo, não fala não, é corte Julien, é isso? Da cebola? Juliene. Tá vendo? Foi um bom professor, eu lembro, né? Eu sou um cozinheiro bem sem vergonha, tá? Mas essa aí eu lembrei, porque tem que ter 7 de não sei quanto, por 4 e tal. E aí, o Léo falou assim,
o Léo mostrou a cebola para os alunos cortada no Julien. Aí você olha a cebola e fala, mano, isso foi feito numa máquina, não é possível, isso está muito bem cortado. Aí ele falou, pessoal, cortar cebola, gente, vamos lá, deu uma faquinha para cada um, falou, corta aí. Atrocidade, a cebola torta, você vai apertar o gominho da cebola, pula, não é assim? Você aperta, ela pula, a faca está meio cega. Já vê a faca lá com a Ana, né, Ana? Fazer o merchan, né, aqui, então, para você não passar por isso, compra uma faca afiada. Aí o negócio pula. Aí os alunos começaram a olhar para o Léo e falar assim, como você faz isso? Pronto. Dopamina da galera no talo. Aí ele falou assim, corta assim, tem 4, tem 7. Ele vai explicar lá depois como é que faz isso aí, que eu não vou saber explicar. Mas entende que é diferente de, gente, para você cortar, faz assim. Faz assim. Minha sogra ganhou um iPhone faz uma semana. E aí eu só assistindo a minha namorada ensinando ela. Não, você entra aqui, clica no Apple Store, baixa o aplicativo, e você entra, tal, coloca login e senha. Minha sogra, 70 anos, olhando, falando, Apple Store, velho, login, senha. O que é isso? Aí eu cheguei e falei, posso? Você me permite? Pode. Falei, dona Catarina, manda uma mensagem aí pro teu filho. Ela falou, eu não sei mandar, não tem um WhatsApp aqui. Porque no outro celular dela, ela tinha um WhatsApp. Aí ela falou assim, eu não sei mandar, não tem WhatsApp. Então vamos fazer o seguinte, se não tem WhatsApp, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Instalar o WhatsApp. Boa, dona Catarina, fera, hacker da NASA. É assim. Instalou o WhatsApp. Agora, dona Catarina, aí ele está assim, coloque o seu nome. Vamos lá, dona Catarina, comigo. O que a gente tem que pôr nesse campo aqui? Tem que pôr meu nome. Boa, campeão. Entende? E aí ela vai ali no tempo dela fazendo o negócio e beleza. Está lá que funciona, que é uma maravilha. Outro caso interessante que aconteceu, inclusive, lá na família, foi o seguinte. Minha namorada tem uma filha de 13 anos, que na época ela devia ter uns 9, e ela estava aprendendo fração na escola. E ela tinha reprovado nas provas, ia lá, reprovar, ficar de recuperação, alguma coisa assim, e o assunto da prova era fração. Eu peguei uma jarra, um canetão, e fiz 2 risquinhos assim, dividi 3 partes. Falei, você está vendo que tem 3 partes aqui? Estou vendo que tem 3 partes. Agora eu vou encher uma. Vem comigo aqui, Aí enchemos uma. Está aqui na risca? Tá. Legal. 1/3. 1 de 3. Ela olhou para mim e falou assim, isso que é fração? Eu falei, pois é. Que a tua professora está 6 meses tentando te explicar e você não consegue. Mas assim, ela pegou na garrafa, ela pôs a água, ela falou, nossa, isso aqui. Então, você começa a entender que ensinar é um processo muito maior, porque assim, passar informação, gente, eu pego o WhatsApp de todo mundo, mando um PDF, vocês lêem na sua casa, você não precisa vir aqui. O teu aluno, ele está lá, ele precisa aprender e, assim, ter paciência. Tem um aluno, aí volta no disque da Lucy Line. Foi o que eu disse, não foi, Lucilane? Você pega o disque lá da Lucilane. Aquele aluno que é descoladão, o I. Você fala assim, você vai lá na frente, corta o cebola lá para nós. Pum, virou um canhão. Agora tem um aluno que se você botar ele para fazer lá na frente, ele vai... Mano, é assim, por exemplo, bota eu para fazer a planilha. Não, quebrou a tua empresa, acabou. Não tem empresa, ninguém vai receber. Velho, tudo. Assim, a coisa mais abençoada que eu tenho na minha vida é débito automático. Eu chego, cortaram a luz de casa e tem dinheiro na conta? Faltou uma coisa nesse meio aqui. Aí o banco vai lá e faz sozinho. Eu nem sei quanto deu a conta, ele vai lá e paga. Então, quando você começa o que a Lucilane falou sobre você entender o perfil das pessoas, é você poder extrair o melhor. Quando eu estava eu dou aula num colégio de freira, né? E um colégio de freira não deixa de ter os demônios lá estudando. Mesmo que é o colégio da freira, né? Nossa, tá gravando, né? Vou ser mandado embora. Já tiver um trampo aí, vocês puderem me indicar aí e tal.
Aí tinha um moleque que ele era... Mano, o moleque era endemoniado. Pensa. Uma vez chamaram ele naquele golpe. Sabe aquele negócio? Troquei o telefone, clica nos... Sabe aquele golpe que a pessoa pega o teu WhatsApp e tal? Aí ele se ligou que era golpe, ele falou pro cara, não, sabe o que é? Eu tô sem crédito, você pode pôr... Porque eu não tô conseguindo entrar no site do banco. Aí o cara falou, peguei. Vai depositar R$1.000, eu jogo 15, ele para, ele fala, trouxa, jogou R$15 para mim. O grau do moleque. Enrolou o estelionatário. Falou pro estelionatário, falou, não, manda 15, eu sou uma criança. Eu não consigo abrir o lugar do banco. 15 anos, falou, trouxa, mandou 15. Nesse grau. Aí o que eu falo para os alunos? O fato de eu ter TDAH, eu preciso de silêncio na hora que eu estou explicando para eles. Porque, assim, está falando, passou lá, alguém derrubou a caneta. Gente do TDAH está aqui para me ajudar. Acabou, perdemos a nossa atenção. Tanto que eu tenho uma teoria que não devia chamar déficit de atenção, devia chamar atenção pra caramba. Transtorno de muita atenção, que a gente fica prestando atenção em tudo. Então passa lá uma moto, já perdi. Então eu falo para eles, silêncio. E os moleques não faziam silêncio. Aí um dia eu levei uma corneta para a escola. Então eu estava conversando e começava. Aí eu estava explicando e começava. Aí eu, aí ficava em silêncio. Aí eu falei, legal. Só que eu dando aula, prestando atenção em quem está falando, tocando, é muita coisa para minha cabeça. Homem já não faz duas coisas ao mesmo tempo, né? TDAH então. Eu juro, gente, às vezes eu estou cozinhando com a Cláudia, com a minha namorada, ela fala assim, põe água no fogo, corta a cebola e abre o micro-ondas. Eu fico girando assim. Aí ela fala, Aí eu, o que é? Ela vou pôr no micro... Segura aí. Aí vou lá, põe no micro-ondas, volto, segunda parte. Assim, é desse jeito. E aí eu peguei a buzina, chamei o demoninho e falei para ele, você vai ser o guardião da buzina. Aí os outros alunos falaram assim, professor, você é louco, ele é o diabrado, ele vai zoar com a buzina. Eu falei, não, essa é coisa que adolescente, quem tiver filho adolescente usa essa que não falha. Ele esquece adulto. Falei para ele, você é homem ou você não é? Você é uma criança que eu vou ter que catar a buzininha da tua mão. Não, professor, que é homem. Então tá. Sujeito homem, então tá bom. Aí, beleza. Mano, aqui ó, com a buzininha aqui, prestando atenção. Pronto. Ele só queria ir. Só queria ser evidenciado que ele é o detentor da buzina que define quem vai ficar em silêncio. Agora, se pega o quietinho e dá a buzina na mão dele, o outro está falando e fala, não vou buzinar porque vou arrumar briga. Então, é nosso papel, mais que professor, como educador, de trazer essas questões para as crianças. Eu vou fazer uma pergunta para vocês para encerrar, porque meu tempo já está se esgotando ali. Viu por que é importante o meu cronômetro aqui? Senão, aí a Letícia fala, 3 da manhã, o pessoal já está meio cansado, e eu aqui, Por quê? Isso aqui sobe, beleza? Isso aqui sobe minha dopamina. Eu achei o meu vício. Então eu fico aqui falando. Às vezes o aluno fala, professor, meio que já deu a hora, está muito legal a sua aula, aula incrível, mas a gente tem que ir embora. Tá? Eu gostaria que 3 pessoas falassem aqui para mim, no microfone, vou levar o microfone até você. 3 pessoas, tem 212. 3, é um bom, 1%, um pouquinho, eu sou ignorante em matemática, mas é isso aí, um pouquinho. O que você aprendeu hoje? Por que valeu a pena estar aqui nessa palestra? Quiser falar da Lucilane também, é legal. Lucilane, foi o que eu disse. Quiser falar da Lucilane também é legal. Mas assim, o que você ouviu aqui hoje que fez sentido para você, que você está levando? Eu gostaria de ouvir 3 pessoas. Vai pensando aí, pausa, que eu já vou voltar. Aqui eu, de novo, eu vou abrir na tampa da panela e volto aqui. Eu trouxe aqui para o evento, quando o Léo me convidou, eu falei assim, Léo, você me permite, eu tenho um curso chamado Destravando a Timidez, para pessoas que têm medo de falar em público. Um curso online, lá na Hotmart e tal. Eu falei, Léo, eu acho que é legal, eu vi que o pessoal está sorteando faca, está sorteando não sei o quê e tal, sortear um curso. Aê!
Aí o Léo falou, não, ninguém precisa. Não, zoeira, o Léo não falou isso. Então, o que aconteceu? O Léo falou assim, pô, sorteio é legal. E eu nunca ganhei nem Tupperware no bingo, então eu fico com dó das pessoas que não ganham, porque eu sei, é rejeição, tá vendo? Nunca ganho nada, velho. Para não falar que eu não ganho nada, uma vez eu comprei, uma menina, tipo, pegou fogo na casa e ela fez uma rifa para reformar a casa, assim, sabe? Tipo, e eu falei para a menina, mano, a menina, sei lá, ela era Espírito Santo, sei lá. E ela tava ovo de Páscoa. Eu comprei. Eu não ganhei ovo de Páscoa. Aí falei para fica com o ovo de Páscoa para você, né? Vou no Espírito Santo buscar o ovo de Páscoa. Então a vez que eu ganhei, eu não levei, entendeu? Então é o seguinte, em nome dos rejeitados nos sorteios, eu conversei com o Léo, e o Léo falou o seguinte, pode dar o curso para todo mundo que eu banco. Então todo mundo ganhou. Aê! O Pix já cantou ali, falei, aê, Léo! Bancou no peito. Eu falei que era de graça, né? Falei? Não, mas não é de graça, vocês também, de graça. Ah, ele vai dar de graça um curso. Não, né? De graça. Então, o que a gente vai fazer? Vocês assistiram lá o Tropa de Elite? Quer rir, tem que fazer rir, né? Vamos trocar aqui. O que eu vou pedir para você? Dar uma força aqui para um professor. Como que é lá no trem? Não estou roubando, não estou matando, só vim, né? Aquele QR Code é o meu Instagram. Isso. Passo número 1, sigam o William Borghetti no Instagram. Muito bem. Passo número 2, você vai lá nos seus stories. Boa. Mas calma, vocês estão muito ansiosos. Calma. Você vai lá nos stories e vai escrever assim, quer aprender a falar em público? Segue o William Borghetti. Faz uma marcaçãozinha. Quando você fizer essa marcação, vai numa mensagem lá para o meu inbox. Eu vou responder um por um, tá? Então me dá um tempinho até... Hoje é quarta-feira? Até sexta-feira eu respondo todo mundo, tem, né? Vamos imaginar que 200 pessoas vão querer o curso. Eu vou responder um a um para te mandar um link. É na Hotmart, se você já fez um curso na Hotmart na sua vida, você já tem um login, se acessa, o curso vai estar lá disponível, chama Destravando a Timidez. Então, patrocínio do Léo e do Instituto Gourmet aí, para que todo mundo consiga melhorar a comunicação, consiga desenvolver essa capacidade muito importante. Então você vai entrar lá, vai me marcar e eu vou fazer a resposta para você. Beleza? Como é seu nome? Ellen. Ellen. Você veio com a caravana de onde, Ellen? Angra dos Reis. Aê! Angra dos Reis, muito bem. Por que valeu a pena estar aqui hoje? O que você aprendeu? Nossa, borbolidade. Eu aprendi que eu não me dou bem com rejeição. Ellen, né? Isso. Você? Percebi e que eu tenho TDAH também, que eu tenho que tirar um diagnóstico. E você tem filhos? Tenho 2. Normalmente TDAH é hereditário, tá? Aqui. A gente, em vez de passar inteligência, bons valores, a gente passa TDAH. Sobre a rejeição, Ellen, você tem problema com rejeição, eu tenho problema com rejeição e todo mundo que está aqui. Não é um defeito, a gente tem essa programação. Por quê? Está ligado na nossa sobrevivência. Está intimamente ligado... Eita, eu estava ouvindo um barulho, eu falei, o que está acontecendo? Então, Ellen, seu sistema está funcionando normalmente. O que é legal? Fazer um exercício lá, está tomando banho, está jantando, está lá no travesseiro com insônia. Pensa nisso. Quando você pensa na rejeição da tua história, vai vir uma memória muito forte, a primeira. Normalmente é a primeira que vem. Pega ela. Porque normalmente a gente seleciona a memória. Eu falo assim, pensa numa cor. Aí você pensa em azul, você fala, não, azul não, vermelho. Já azulou a memória. Então, quando você pensar e falar assim, nossa, eu me lembro aquela rejeição, a professora lá, provavelmente já tem uma aí na tua mente, e você começar a entender o seguinte, será que faz mesmo sentido eu, adulta, estar sofrendo por uma coisa lá que a dona Marta da 2ª série, tá?
Mas faz esse trabalho que você vai ver como que muda essa nossa lida com a rejeição. Segundo voluntário. Curiosidade. Peraí. Vai. Aê! Palma pra ela! Vamos ficar para aquela câmera ali, ó. Vixe. Vamos lá. Aqui. Peraí que o Helder vai passar. Aí. Vamos lá. Diga. Eu ia perguntar, porque a gente estava falando de dopamina. Se Certo. tem alguma comida que pode ser considerada droga pelo nível que eleva a dopamina? Ótima pergunta. Como é seu nome? Laís. Caravana de onde? Santa Amaro. Santo Amaro! Literalmente caravana. Aê! Muito bem. Laís? Laís, toda comida pode ser um colocador de dopamina em potencial. Oi? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente começa a prestar atenção, faz um diário. Quantas vezes você come porque está com fome e quantas vezes você come por fogo no rabo, vai, para a gente já falar logo. Eu nem estou com fome, mas eu vou ali comer aqueles 5 pães ali, né? Aí volta na questão da Ellen, uma programação, que eu aprendi de criança, que assim, enfia tudo na boca e come, porque deixar comida, a gente já passou fome e tal. Minha mãe é malvadona? Não, mas foi o jeito que ela criou a gente. Então, Laís, toda comida pode ser um liberador de dopamina em potencial, por quê? Porque lembra que eu falei que a dopamina está ligada no vício? Aí a gente precisa entender, eu estou comendo por necessidade ou eu estou comendo por gula? Um humano médio, né, cada um aqui tem uma altura, um peso, um metabolismo, um humano médio precisa de 2.000 quilocalorias dia para manter as funções vitais. Dessas 2.000 quilocalorias, 500 quilocalorias vão para o cérebro. Beleza? Imagina um homem da caverna, mulher da caverna lá, correndo atrás de 2.000 quilocalorias. A gente tem que matar o bicho, tem que pegar, tem que comer cru, não tinha fogo ainda, um trampo. Hoje, você sentou no Burger King, 15 minutos, você comeu 2.000 calorias. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tomar uma tacinha de vinho não vai matar ninguém. Tomar uma lata de cerveja não vai matar ninguém. Tomar 50 vai. Respondido, Laís? Muito bem. Terceiro e último voluntário para a gente fechar. Então, eu anotei 2 frases aqui que me chamou muita atenção. O erro tem que ser aplaudido, pois quem fez teve coragem de fazer. Eu acredito que a educação é muito disso, porque a gente que está à frente, vestindo aquela doma preta lá na frente, às vezes a gente fica assim, a gente se aborrece, isso é fato, todo professor vai concordar comigo, que a gente ensina a técnica, a gente repassa a técnica, e o aluno vai lá e faz completamente errado, ou por falta de atenção, ou porque realmente não está num bom dia. Mas a gente, como instrutor, como professor, tem que ter mais coragem ainda de pegar na mão desse aluno e dizer, olha, você errou por esse fato, porque você não me ouviu ou porque você não fez do jeito correto. E não condenar, apontar, dizer, olha, você botou até aí, você é um burro, então vai refazer. Às vezes dá vontade, às vezes Sim. quando já que a gente quer pegar e torcer o pescoço do aluno. Mas essa frase que você mencionou aí, eu fiquei tocado por isso, pela questão. Realmente, quem foi lá e teve coragem de fazer, foi o mais corajoso ainda. E Gustavo, né? Celso. Nossa. Nossa, essa chutei longe. Tá parecendo o ataque do São Paulo. São Paulo vai jogar contra o Flamengo. Eu falei para os meus amigos, eu vou até para o Rio para fugir daqui, que eu não quero nem ver o couro que nós vamos levar hoje. Celso, quando você põe a pessoa para avaliar o próprio trabalho, então, por exemplo, foi lá e fez errado, porque estava desatento. Se você fala, você não está prestando atenção, você não sei o quê. Por quê? Porque às vezes há um julgamento da nossa parte que a pessoa não está prestando atenção. Mas às vezes o cara está com o filho no hospital, não sei o quê. Uma vez eu dei uma palestra para advogados. Era uma plateia assim grande, tinha algumas centenas de advogados. E tinha um cara assim na primeira fileira,
ele ficou no celular 1h40 de palestra. Porque a pessoa está assistindo, olha lá, dá uma olhadinha no Instagram, volta, normal, dá uma descomprimida, né? Ele ficou 1h40 no celular. E aquele cara estava me irritando, que eu falei, mano, e assim, 300 pessoas prestando atenção e um cara tirando o meu foco. Aí no final, acaba, o pessoal vem trocar uma ideia, tá, beleza. Aí vem o cara. Aí falei, vou dar uma ralada, né? Porque o cara, você não fica no teu celular aí. Por quê? Porque o meu ego ali, eu sou o detentor do conhecimento e eu estava jogando o cara. Sabe o que o cara fez? Ele falou assim, você passa teu e-mail para mim porque eu transcrevi a sua palestra inteira. O cara transcreveu a minha palestra inteira no celular. Ele não estava no celular, no WhatsApp, ele estava escrevendo o que eu estava falando. Então, no meu julgamento, o cara não estava prestando atenção, era um largado, etc, etc. Então, eu acredito muito assim, como que você acha que dá para resolver isso? Puta, cebola, você concorda que a cebola está torta? Concordo. O que você acha que dá para fazer? Talvez se eu cortar da esquerda para a direita e tal. Vamos tentar? Cara, tentar, a escola é para isso. Então, tipo, errou, boa, é igual criança, errou. Você não pode falar assim, não, isso, parabéns. O cara vai corta errado lá no restaurante e dá problema. Ele tem que ter ciência que está errado, mas com carinho, né? E esse é o nosso papel. Aí a gente fala assim, mas eu não consigo. Mano, vai ser eletricista, não vai ser professor. Vai fazer outra coisa. Porque o ensino, principalmente para criança e adolescente, cara que está formando isso aí, tem que ser na base do carinho. E é incrível, cara, o resultado que você tem. A hora que o aluno vai lá e faz prova e tira 10, você fala, nossa, que absorção incrível. Muito legal, Celso. Celso Gustavo, de Copacabana. Peraí, pega o meu aqui. Eu acho que, nesse caso, o problema maior do professor, no nosso ver, dentro de sala de aula, não é nem o que ele vai falar, é o que os colegas vão falar. Não deixar os colegas falarem, ridicularizarem, se acharem melhor, porque sempre tem o que se acha melhor. Então, esse que é o pior problema do professor dentro de sala de aula. Qual o seu nome? Silvia. Silvia, incrível. A gente também precisa ser a liderança dentro da sala de aula. Ele riu ali da Silvia. Muito bem, você riu da Silvia? O que você acha, então? Qual que é a tua posição? Sem brigar também. Cala a boca, não ri do seu colega. Não, legal, vi que você quer participar também, vamos aqui. Porque quando você cria esse ambiente onde o erro é permitido, as pessoas vão simplesmente... E o que a gente quer, no final das contas? Que o aluno vá lá e seja um ótimo chefe, ganhe prêmios, vai lá na Masterchef, fala, a Silvia me ensinou lá... É isso que a gente quer quando a gente ensina alguém. A gente quer que aquela pessoa evolua. Então, eu acredito muito nessa... A gente tem que ter liderança. Mas é a liderança sem brigar, né? Então, quando você falou da emoção e do sistema límbico, automaticamente me veio. Eu tenho que deixar meu cliente nesse sistema constantemente para que eu feche a venda. Então, assim, esse aprendizado vai ser de extrema importância para o meu time, com certeza. Obrigada. Como que é o seu nome? Liliane. Boa, Liliane. Cara, neurociência para vendas é uma coisa assim, obrigatório. Porque é assim, o nosso ego do vendedor, eu sei o que você precisa, Liliane. Não, senta aí que eu vou te falar o que você precisa. Quando a gente começa, eu estou aqui, eu fui almoçar com uma galera aqui e tal, e eu estou escutando, eu estou vendo, estou dificuldade nisso, dificuldade naquilo, aquilo é complicado, aquilo. Estou ouvindo, para eu trazer o melhor que eu posso aqui. Muitas vezes eu chego na sala de aula, tem 7 alunos, 8, eu não dou uma aula. Eu falo, por que você está aqui? O que você veio buscar? E eu vou ouvindo. Aí, conforme ele vai me contando, eu vou botando ferramenta nele. Então, é uma situação onde a gente começa a olhar com mais carinho, que é para o outro. Comunicação, a palavra comunicação, significa, do latim comunicate, significa tornar comum. Eu sei e agora você também sabe. Se comunicar não é falar bonito, não é, né? Então, nas vendas é incrível. E, gente, acreditem, isso que a gente falou hoje aqui é assim, a gente olhou o pezinho. Tem muita coisa legal. William.Borghetti no Instagram tem muita coisa legal. E para a gente fechar, porque vão me tirar do palco, vão cortar meu microfone, posso só fazer uma foto com eles? Fala, galera. Nossa, vim aqui para o Rio de Janeiro dar uma palestra para o pessoal de gastronomia, chefes de cozinha. Olha o povo desanimado, velho. Será que vocês gostaram da palestra?
Valeu! Obrigado, gente. Me sigam lá, tiverem dúvidas, precisar de alguma coisa. Aê! De Mauá para o mundo, É bicho! isso aí, que cara fantástico! Tá vendo?